Olá, amigos! Como vocês estão? Hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a origem do mal. Por que existe tanto sofrimento no mundo? Às vezes as pessoas se perguntam, por que eu estou passando por essa situação tão complicada? E às vezes as pessoas acusam Deus, é Deus que quis assim. Mas, meus queridos, na verdade, Deus não quer o mal. Lá no céu, tudo era muito perfeito. Deus sempre revelou o seu amor, a sua santidade, né? A sua lei, né? Os seus princípios, a sua natureza sempre foi amor. Desde que o mal passou a existir. Mas cabe informar que lá no céu, enquanto os seres celestiais, eles adoravam a Deus, eles respeitavam o trono, a santidade, tudo ia muito bem. Até que aconteceu algo chamado de o mistério da iniquidade, que ninguém sabe explicar. Porque Lúcifer, ele era um anjo querubim. Ele vivia na sala do trono de Deus. E ele era perfeito, ele era formoso. Abaixo de Jesus, ele era o primeiro, o mais honrado lá no céu. Até que ele desejou, através da sua beleza, formosura, inteligência, capacidade, ele achou que ele poderia ser Deus também e desejou o lugar de Deus. Então, veja bem, o pecado se originou com aquele que abaixo de Cristo era o mais honrado lá no céu. Ele diz assim, era perfeito em formosura, cheio de sabedoria. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28. A Bíblia diz que ele era coberto com todas as pedras preciosas lá no céu. Então ele tinha tudo. Lúcifer tinha tudo. Ele era perfeito. Mas ele quis ocupar o lugar de Jesus. Então veja bem, a partir desse momento ele acusou Deus de ser injusto. Que Deus não estava sendo justo com ele. Porque veja, Jesus participou com Deus de toda a criação. Através da palavra, Deus falou e tudo foi criado, né? E Deus delegou a Jesus toda a honra e toda a glória e o governo sobre todas as coisas que foram criadas. Então, meus irmãos, e ali que Lúcifer não aceitou o comando de Deus ali, né? E ele queria colocar o seu trono acima, lá no céu, ao lado do trono de Deus e governar junto com Deus. Então, veja bem, uma das funções de Lúcifer lá no céu era revelar a glória de Deus ao universo. Mas em vez disso, ele começou a querer manifestar a própria glória. E aqui entra uma questão importante. Hoje, todas as pessoas que são influenciadas por Lúcifer e começam a querer manifestar a própria glória e tirar a glória de Deus e dizer que eu sei, eu posso, eu consigo, e tenta tirar Deus da sua vida, tirar Deus do lugar onde que só Deus pode ocupar, querer colocar o lugar de um ser humano ou querer colocar a si mesmo, não funciona. E aí as pessoas começam a ter insanidade mental, começam a não aceitar o seu propósito de vida, as funções para que foram criadas. Nós fomos criados por um propósito. E toda vez que nós aceitamos quem nós somos, a nossa verdadeira identidade, nós cumprimos o propósito de Deus e nós somos felizes. Enquanto as pessoas não aceitarem o propósito de suas vidas, meus irmãos, e seguirem os propósitos que Lúcifer quer e coloca na mente do ser humano hoje, elas vão adoecer mentalmente, vão viver de insanidade. É o que nós estamos vendo agora, acontecendo. Todas as vezes que as pessoas rejeitam quem elas de fato são, serem criadas, criaturas de Deus, elas adoecem mentalmente. Então eu quero orar com vocês para que Deus possa nos abençoar. Querido e bom Deus, muito obrigado por todo o seu amor para conosco, por ter enviado o seu Filho para morrer no nosso lugar e nos salvar de toda a iniquidade. Fica conosco. Continua nos iluminando para que nós possamos entender os seus propósitos em nós. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.